Olá, boa tarde. Oi, Bruna. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Seu Morgado tá aqui. Deixa eu- Obrigada. Oi, Kaliane. Que saudade, como é que você tá? Quanto tempo? Geologando, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre soft skills. Oi, Jorge. Mazu, boa tarde. Olá, buenas tardes. Federico, buongiorno, come stai? Olá, Tilas, boa tarde, tudo bem? Chama a Moema. Conversar sobre soft skills, as competências comportamentais e como elas são importantes na nossa carreira profissional. E na nossa vida pessoal também, né? Oi, Anderson. Quanto tempo? Olá, Olá, Moema. boa Boa tarde, tarde. tudo Tudo bem? Tá bem? me vendo, me ouvindo? Sim, tudo ok. Vocês Tá estão bom. escutando a gente bem? Oi, Rafri, boa tarde. Aqui. Então, a gente vai falar sobre as soft skills. A Moema, ela trabalha com isso e vai poder explicar para a gente como essas ferramentas são importantes, né? E como elas podem ajudar a nossa carreira profissional. Obrigada, Moema, por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente. Boa tarde. Você pode se apresentar para a gente, né? Sim, primeiramente eu quero já assim te agradecer imensamente, te agradecer imensamente por esse convite, tá? Por essa oportunidade da gente falar juntas sobre isso, né? Viemos ambas de áreas extremamente técnicas, né? Área da geologia, né? Então eu sou geóloga, me formei também na Universidade de Brasília, assim como a Kelly, Sim. e fiz o mestrado lá também, na UNB, no Instituto de Geociências, e depois eu fui fazer o doutorado no Centro de Desenvolvimento Sustentável. É, Independente da carreira acadêmica, eu sempre trabalhei na área ambiental, né? Me especializei na parte de águas, de recursos hídricos, mas sempre trabalhei em cargos de gestão em geral. Então, eu trabalhei no IBRAM, em cargo de coordenação de licenciamento, com projetos, né, processos de licenciamento e de equipe. Depois fui trabalhar, tive uma minha própria empresa e liderava equipes multidisciplinares para a gente fazer estudos ambientais. E depois, por fim, hoje eu sou gerente técnica, né, numa entidade delegatária de bacia hidrográfica. E aí eu venho depois, além dessa carreira, né, mais técnica, sempre trabalhando com pessoas. É onde está o coração de todo o trabalho, é nas pessoas, né? Então, Isso. a gente aprende a fazer um trabalho técnico, uma profissão, mas no final das contas o trabalho ele versa sobre pessoas, né? A gente lida com pessoas o tempo todo. Então, cargos, principalmente cargos de liderança e de gestão, são cargos onde a gente vai ter que trabalhar com pessoas e desenvolver recursos internos para lidar com as pessoas. E então eu fui me especializando e aprimorando isso. Além de eu ter feito alguns, eu não cheguei a me formar, mas fiz alguns semestres de psicologia, porque eu sempre me interessei por essa área do desenvolvimento pessoal, da, do desenvolvimento comportamental, né? Sempre foi uma área que eu gostei muito. Então, além de eu ter feito uma parte assim acadêmica, eu fiz outros cursos, né, do desenvolvimento pessoal, outras certificações, inclusive de mentoria, e hoje eu faço uma especialização na área de liderança e gestão. Então, e venho trabalhando aqui no meio digital com isso, né, com carreira, com planos de carreira, com crescimento na carreira. E as soft skills são ferramentas hoje de suma importância no desenvolvimento e no crescimento da carreira. Então, hoje vim falar um pouco sobre isso.
Já me apresentei, então vamos começar o assunto, né? Você já se apresentou também? Você já falou, já cumprimentou, né? Já As pessoas cumprimentei, sempre um pessoal. pouco antes de mim. Então, pessoal, eu vou até falar, eu vou começar agora a falar, entrar mesmo então no assunto. E tem uma caixinha, um balãozinho com as perguntas. Se quiser, pode mandar aqui no chat também, mas tem o Isso. balãozinho com as perguntas. A gente aqui acho que a gente não consegue ver, mas quem está assistindo pode ver? Ou você consegue ver aí um balãozinho com uma interrogação? E Ah, aí eu tá, vou eu vi pedir aqui. para. Uhum. Então, aí as pessoas que quiserem mandar perguntas, por favor, mandem, porque aí a gente vai, inclusive, reservar um tempo no final, mas acredito que, pelo próprio desenvolvimento da fala, pode ser que algumas já sejam respondidas, Mostrando né? respostas. E também tem o pessoal que mandou as perguntas lá na caixinha de perguntas, né? Isso, aí a E a gente gente vai responde no retomar final. também, tá bom? Bom, então o que que são, afinal, as soft skills? Eu vou começar então falando daquele dado, né, uma Isso. pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, em 35 países diferentes, com mais de 5.000 profissionais de diversas áreas de atuação, né, mas até muitos de cargos mais altos, de gestão, pessoal de RH, e foi constatado que 89%. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. 89% das contratações erradas foram pela falta de compatibilidade das soft skills. Ou seja, a pessoa tinha um currículo bom, foi contratado para determinada vaga e depois se viu que não deu certo, teve que contratar outra pessoa, né? Porque a pessoa não se encaixou naquela atividade profissional, apesar de ter sido contratada conforme preenchia os requisitos, né? Uhum. Preenchia os requisitos que eram requeridos para aquela vaga. E aí verificaram por essa pesquisa que era a falta das soft skills. Então, o que vem a ser, afinal, as soft skills? As soft skills, elas são ferramentas comportamentais, competências também podem ser chamadas, competências comportamentais, que elas estão associadas muito ao que é o coeficiente emocional da pessoa, ou seja, está muito associado àquelas características da personalidade da pessoa, aquelas características que a pessoa já traz consigo, né? E pode desenvolver ou não. De maneira geral, elas são competências, são ferramentas intangíveis. Elas não podem ser medidas, elas são observadas como não são medidas, não há uma métrica para elas, mas elas são vistas, observadas e ver se isso é bem aproveitado e bem aprimorado, é na convivência, ou seja, é depois que a pessoa já está lá. No entanto, hoje em dia, né, existem inúmeras formas, né, que as empresas, os recrutadores têm utilizado para medir isso. Então, não adianta a pessoa, a partir do momento que ela coloca no currículo ou que ela fala que tem, eu sou ótima comunicadora, eu tenho um perfil de liderança, mas ali na entrevista é que vão primeiro medir tem perguntas, tem a leitura corporal, que já diz muito sobre a pessoa. Então, são ferramentas que têm a ver com como a pessoa se comporta no dia a dia, como ela se Uhum. revela. Então, de certa maneira, né, durante muito tempo, ela não essas ferramentas, né, as soft skills, elas não foram não tiveram tanta relevância como as outras, né, que são mensuradas. O que são as outras? São as hard skills, são aquelas competências técnicas. É o que a gente estuda 5 anos na faculdade e sai sabendo. O que a gente estuda 3 anos numa escola de línguas e sai dominando um idioma. Isso é mensurável. Você faz uma prova e você vê se está no nível básico, intermediário ou avançado de inglês, né? Por exemplo, você tem ali o diploma, a certificação daquilo. Outras competências, habilidade em lidar com tabelas, com Excel, domina, né? Então, são aqueles pré-requisitos que muitas vezes a gente vê. Deixa eu silenciar aqui.
a gente vê em perfis para recrutação de uma vaga, né? Ou para um concurso mesmo, para uma vaga de concurso. Aí você vê se você preenche aqueles requisitos. Ah, ótimo, tenho tudo. Mas hoje em dia, né, empresas grandes, multinacionais, como até mesmo a Apple, a Google e outras empresas assim, né, que estão cada vez mais utilizando novas ferramentas de agilidade, de liderança, né? Elas estão buscando pessoas que tenham mais, isso já tem dados sobre isso. A Apple, a Google são duas e a IBM também. São três empresas que elas estão na sua recrutação buscando pessoas, elas dão mais relevância para soft skills. Aí eu vou dizer por quê. Ela, por exemplo, né? A gente falou aqui um pouco o que é a hard skill e a soft skill, né? Então, suponhamos que tenha determinada vaga, né, a ser preenchida e eu preciso de um profissional, é uma multinacional, eu preciso que ele seja fluente em inglês. Mas eu nem coloquei isso como pré-requisito. Aí a pessoa, vou lá entrevistar a pessoa que tem uma determinada formação, e aí na entrevista se pergunta: você tem fluência em inglês? Qual é o seu nível de inglês? A pessoa, eu leio, né? Assim, mais ou menos, não tenho. Mas ali, o entrevistador, ele vai fazer outras perguntas a partir dessa informação para ver se essa pessoa, por exemplo, tem uma vontade de aprender, é motivada, é boa comunicadora, porque a partir daí ele vai contratar essa pessoa, vai pagar um curso de inglês. Porque Capacitar as ela. competências, as hard skills, essas competências que são aprendidas, e hoje em dia a gente sabe, né, que tem muito curso online, tem tutorial, por exemplo, não sei trocar uma torneira, tem tutorial no YouTube que vai me dizer como fazer, eu sigo um passo a Isso. passo. Agora, uma expertise em ter, por exemplo, gestão do meu tempo, gestão de pessoas, comunicabilidade, são coisas que eu levo mais tempo e estão associadas à minha personalidade. Como que, né? E aí a gente Isso. vai de novo naquele tema dos pontos fortes. Às vezes eu já posso ter isso como um talento, algo mais ou menos, né, bem desenvolvido em mim e precisando lapidar as arestas, ou não, eu vou precisar de algum tempo e algum trabalho de desenvolvimento pessoal, algum trabalho interno para eu. São coisas que não. Normalmente, as soft skills a gente não aprende lendo um livro ou assistindo um tutorial. Né? Normalmente, são coisas que às vezes a gente precisa de um processo mais De aprofundado. autoconhecimento, né? Isso. E hoje as empresas até estão buscando, né, coaches, mentorias para desenvolver determinadas soft skills nos seus funcionários, quando vê que precisa haver uma maior integração, por exemplo, melhorar a comunicação. Então, Aí eles fazem dessa. esse trabalho, né? Isso, De e aí melhoria. tem os profissionais do desenvolvimento pessoal, né? O pessoal da área de coach mesmo, que desenvolve essa especialidade em atender empresas e aí cria processos para poder ir trabalhando com isso nas pessoas. É um processo que pode levar de 3 meses a 6 ou mesmo anos, dependendo do caso da pessoa. Então, esse exemplo que eu dei, né, da empresa contratar a pessoa que às vezes não tem a hard skill tão desenvolvida, mas que percebeu naquele perfil, um perfil Um que potencial. vai longe, né? Vai seguir uma carreira, vai crescer na carreira, mesmo faltando, isso vem acontecendo. E as empresas, principalmente essas top, multinacional que a gente vê, né? Que estão crescendo, que tem núcleos em diversos países, elas buscam profissionais, porque o que acontece? Hoje em dia a gente vive a era da diversidade, né, Kelly? Isso. Então, assim, a gente, por exemplo, há 20 anos atrás, no tempo dos nossos pais, por exemplo, né, que você saía da faculdade, tinha mais ou menos um caminho definido, né? Você ia prestar um concurso e ficar lá até aposentar, você ia seguir carreira, né? Em Brasília, pelo menos, tinha essa visão, né? E aí, quem era de Estabilidade, buscando. determinada área, na geologia, por exemplo, ia para Petrobras ou ia para uma determinada, né, outra para Vale, ia seguir uma carreira lá. Hoje em dia, a diversidade mesmo de opções e de profissionais
mostrou como de 20 anos para cá isso tem sido muito volátil, né? Então, até mesmo no serviço público, mas principalmente no que não é público, né? E que tem uma rotatividade maior, porque as pessoas querem sair, querem buscar novas oportunidades e também vem chegando pessoas diversas, com diversas competências. Então, se apresenta as ferramentas, as competências técnicas muito mais fáceis de serem adquiridas por meio de estudo, né, de uma faculdade, de um curso, de tutorial, de livro, de estudo mesmo. Então, o que está fazendo o diferencial são as soft skills, que são essas ferramentas. Muitas delas você já tem isso como um ponto forte seu, um talento, uma coisa que, né, a pessoa já traz consigo, mas muitas vezes não. Ela precisa aprimorar ou desenvolver, e isso também é dado um suporte, ou se a própria pessoa busca para aquilo que ela almeja, né, para a vaga que ela deseja. Então, isso pode ser procurado, né? Isso pode. Há recursos, né? Há recursos, há profissionais especializados nisso. Então, de maneira Isso. geral, é isso. Aí você pode até falar um pouco, né, da sua experiência internacional. Como que É, você. E você é empreendedora, né? Então, como que daí também você precisou, né? Aí depois eu venho aqui falar, posso falar das principais, né? Quais são as soft skills quais mais são, né? procuradas, as mais procuradas, mais buscadas em profissionais hoje em dia. Conta pra É gente um uma, pouco. Ah, é sim, uma desculpa. forma de descobrir também essas soft skills, quais são os seus pontos fortes, por exemplo, como o autoconhecimento é importante, né? Eu acho que essa Isso. pandemia trouxe para a gente uma observação de como a gente trabalha. Ah, voltou a internet? Não sei se tinha caído aqui. Da Voltou, forma como a deu uma gente travadinha, voltou. trabalha, como a gente organiza o nosso tempo, né? E o que é bacana fazer também é solicitar feedbacks das pessoas que estão ali próximas com você, né? Trabalhando, ou as pessoas do seu convívio. Por exemplo, proatividade, empatia, trabalho em equipe, né? Trabalhar sob pressão, são grandes ferramentas, né, comportamentais que podem auxiliar muito na sua carreira profissional e na sua vida pessoal também, né? Então, sempre solicitar um feedback é uma boa ferramenta para você ir se adaptando, o autoconhecimento, você, né, Sim. pensar como que você está se comportando, se você pode melhorar aquele seu ponto, deixar ele ainda mais forte, né? E com a pandemia, eu acho que a gente conseguiu é, voltar mais para isso, né? Desenvolver mais essas ferramentas, principalmente sobre trabalhar sob pressão, em home office, né? Muitas pessoas estão aí, então tendo que administrar melhor o tempo, se organizar para poder resolver as coisas, né? E crescer e até investir nos seus projetos, né? Eu acho que nem eu sempre buscava trabalhar com projetos de observatórios, de universidades, eu sempre busquei colaborar para trabalhar com vulcanologia e a pandemia me trouxe isso, de poder enxergar quais eram os meus pontos fortes e por que não criar o meu próprio projeto, né? Sendo que eu me considero criativa, proativa, e trabalho para realizar um projeto, né? Assim como várias pessoas estão se descobrindo agora, né? Olhando mais para si mesmo, descobrindo seus pontos fortes e como isso pode mudar completamente a sua vida. Você usar essas ferramentas, né? Do seu comportamento, esse talento, essas habilidades que vocês têm para poder desenvolver um projeto seu, né? Sim. Pessoal e profissional. Então, acho muito importante esse tema, que as pessoas aprendam e falem mais sobre isso, né? Disso. Sim, E isso é daí? incrível, até pegando um gancho disso aí que você falou, né? E aí trazendo, eu falei no âmbito mais geral das empresas e das contratações. Agora vamos para o âmbito do eu, né? O que de fato ficou muito evidente agora na pandemia foi isso, né? As pessoas acho que começaram a perceber
às vezes, né, no ponto emocional, o que que falta e o que que eu tenho que eu consigo, né? Uhum. Então, isso parece que ficou muito claro. Muitas pessoas, então, às vezes, perceberam que se realizam bem fazendo outras coisas, além daquilo que já desenvolvia no trabalho. Outras pessoas perceberam que dentro de uma situação assim de caos, de crise, não consegue lidar bem com determinado trabalho, com multitarefas, né? Trabalhar em casa e o filho ali precisa, né? Então, assim, isso é pessoal. E aí vai da Uhum. pessoa, né? Aquela pergunta que sempre deve se fazer: onde eu quero chegar? Eu quero realmente continuar nessa situação? E aí você falou aí um pouco do seu caso, né? E eu também vou falar do meu, que é isso. Às vezes você percebe que você já estava numa atividade que bacana, né? Você colaborava, mas de repente você tem um potencial de empreender, né? De tornar o seu conhecimento para ele ir um pouco mais longe, de levar ele para as pessoas. Isso é uma soft skill muito bacana, né? Então, assim, é aquele potencial inerente que você descobre em si e que, de repente, numa situação de crise, de caos, aquilo você, né, eu tive uma oportunidade de fazer ele vir à tona e já desenvolver um outro projeto. Então, isso é muito bom. E a questão do feedback é muito importante, né? É muito importante a gente ter, e aí voltando a falar das empresas, né? Muitas empresas trabalham com esses feedbacks regulares, né? Ou seja, Uhum. uma vez por ano, a cada 6 meses, ou normalmente é no final do ano de ter aquela avaliação, né? Ou avaliação do projeto, ou relatório da equipe. E aí tem aquela avaliação tanto pelos superiores como pelos subordinados, né? Muitas vezes é anônima, muitas vezes não. Até na própria universidade, muitas vezes, né, passa-se aquele questionário para medir o desenvolvimento do professor, e a gente sabe que ali não está medindo o conhecimento O técnico conhecimento. dele, né? Pergunta se ele domina o conteúdo, mas isso é uma pergunta. Normalmente pergunta se ele é pontual, se ele desenvolve bem o tema, se ele é disponível com os alunos. Então, isso são soft skills e é preciso que alguém mensure isso, né? Então, esse feedback é Uhum. muito importante. Se na sua empresa você não tem, é interessante você buscar isso, né? Você buscar, às vezes, uma pessoa que você confia dentro do seu ambiente de trabalho e ter uma conversa, perguntar, olha, assim, a gente já tem essa intimidade, o que você acha que eu posso melhorar? Né? E aí, se você tem uma relação verdadeira com essa pessoa, ela vai te dizer, né? Essa é uma E crítica aí, construtiva, né? isso, né? E eu falo assim, ah, você acha que naquela reunião eu falei demais? Me fala aí, você acha que eu devo ser mais assertiva? Minha comunicação, como é que eu me fiz entender? Então, é muito importante a gente ter essa autoanálise, essa autoobservação, antes que chegue num ponto em que, de repente, que já ouvi casos assim também, de pessoas estarem insatisfeitas no trabalho, não sabem exatamente por quê, e tá, poxa, eu mereci uma promoção, eu tô aqui, eu dou o meu, né, dou o meu melhor, faço o meu trabalho, faço isso. E aí, quando a pessoa chama o chefe para conversar, aí, na verdade, ele estava esperando um momento para demiti-lo. Então, eu já Isso. vi um caso desses acontecer e não tinha essa comunicação, nem o funcionário estava olhando mesmo aonde ele estava deixando a desejar e nem o superior deu um feedback antes, né? Olha, você. E aí o motivo não era pela competência técnica, era porque de fato ele era uma pessoa que não delegava nada, que retinha, né, tudo para si, as tarefas e tudo, tinha uma falta de liderança, tinha uma equipe abaixo dele que não se comunicava também. Então, assim, estava sendo prejudicial para o trabalho, porque no final das contas o que interessa é que a empresa flua, que o trabalho caminhe, que o resultado seja entregue. No mundo corporativo é isso, é assim que funciona, né? E a gente, como empreendedora, como empresária, como dona do seu próprio negócio, sabe disso, né? Que a gente faz o nosso melhor e espera que as coisas fluam, que as coisas caminhem, né? Então, assim, a gente. E aí entra essa questão do desenvolvimento pessoal, como que as soft skills, elas são, como elas são algo que não perde o valor no mercado.
né? Então, é uma coisa que hoje está muito em alta e a gente pode ter certeza que daqui para frente, né, com o avanço da tecnologia como ele está, cada vez mais as funções mais mecânicas, né, e mais técnicas serão substituídas pelas máquinas. Então, tem muito emprego, tem muita função profissional que vai deixar de existir. O que não vai deixar de existir? Coisas que exigem o que o ser humano tem, que a máquina não tem. Então, né, essas soft skills daqui para frente, elas só vão ter mais relevância. E é por isso que as E elas empresas... influenciam no resultado, né? Exato, No resultado final da empresa e dos seus projetos também, né? exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, da contratação da pessoa que não era tão boa no inglês, mas que tinha toda uma personalidade, um jeito ali na entrevista, que o recrutador já tem ferramentas para medir isso, né? Conforme a resposta, conforme a pessoa lida ali com a conversa, já percebeu que esse vai longe, esse eu vou investir e pago um curso de inglês, que é o mínimo, né? Do que pegar uma pessoa Aham. totalmente despreparada para que ela desenvolva uma capacidade pessoal, emocional, que às vezes ela não tem mesmo. Então, eu vou falar aqui são centenas de soft skills, na verdade, são muitas, né? E muitas Uhum. estão interconectadas. Então, para uma soft skill, por exemplo, liderança é uma soft skill, mas ela está interconectada com outras, né? Que a pessoa, às vezes, tendo as outras, ela chega na soft skill de liderança de uma maneira fluida. Então, as principais, as que são mais buscadas e que fazem com que o profissional. Ah, tá. E aí a gente chega naquela. Você pode fazer muito bem, é uma frase, né? Até de uma pessoa. Eu esqueci agora o nome dela, depois eu vou lembrar e vou te falar. Mas eu posso até deixar no post depois para as pessoas que tiverem curiosidade de aprofundar, né? Mas é aquela coisa, se você faz muito bem uma coisa, se você, e isso as pessoas que estão, né, em cargos de direção e de recrutamento Sim. sabem, que pega aquele profissional que desenvolve muito bem uma tarefa técnica, se ele tem, junto com aquilo, uma soft skill, né, uma ferramenta comportamental que somada àquilo faz o trabalho ter uma entrega melhor, ele vai desenvolver o que chama-se, né, de alta performance, que é um Isso. termo que veio dos esportes, né, a alta performance, né, que é aquele nível que atinge a quase perfeição, né, é quando a pessoa atinge o seu máximo de desempenho, e isso é fantástico para a empresa, para o desenvolvimento do trabalho. Então, é por isso que ele sabe que mesmo tendo as hard skills, um currículo invejável, se é um profissional que falta algumas outras ferramentas comportamentais, ele não vai tão longe. Então, É o isso na estado de balança. flow, né, que você fala? Isso Você, também, o isso, estado de você, flow, que é o que leva a pessoa aí bem além do nível mediano, né? Você vai além naquele trabalho, você desenvolve muito bem. Então, e aí é o ponto forte, então tá tudo interconectado, né? Os seus pontos fortes, os seus talentos, esse estado de flow, a alta performance e essas soft skills. Então, é tudo uma interconexão, ou seja, é importante para quem está no início da carreira, né? E aí que fica a dica, né? Sempre, e também quem está no meio ou no final, sempre desenvolver junto, né? As suas, as duas. porque às vezes, né, a pessoa sai da faculdade meio perdido, vai para o mercado, vai para uma empresa, não sabe se é bem aquilo, mas é importante já ter uma noção aonde onde eu quero chegar, eu quero chegar aqui, o que que eu preciso. E aí eu vou falar aqui das principais, são adaptabilidade, e isso ficou muito evidente agora na pandemia, quem tem adaptabilidade, quem não tem, né? Uhum. Para sobreviver em crise, em situação de crise, em situação que tem todo mundo que pegar o seu computador, o seu HD, levar para casa, trabalhar de casa, com o filho gritando, com a panela queimando Uhum. e virar à noite às vezes, né? Multitarefa.
multitarefa e concentrar e se adaptar ou não, né? Não sou tão adaptável. Então, isso é uma soft skill muito importante. Comunicação. Isso vai do baixo escalão ao alto escalão, né? E já tem pesquisas que demonstram que 60% é um dado alto, dos problemas de não entrega de resultado são pela comunicação. Porque às vezes, né, empresas que trabalham às vezes com cliente externo, o cliente pediu uma coisa, a pessoa que tem o contato com o cliente entendeu de uma maneira, passa para o outro escalão, De uma né? outra Como que deve forma. ser feito, até chegar no operacional. Então, muitas empresas têm feito até uma mudança na condução da logística, né? Muitas vezes é a ponta que vai conversar com o cliente, não mais Isso. um que vai fazer esse contato externo. A Isa Brasileiro comentou aqui, é isso mesmo. Então, a comunicação é uma soft skill muito importante em todas as áreas, isso em todas as áreas. Aí a gente falou agora dessa comunicação que às vezes tem o ruído na comunicação, mas ela também, por exemplo, ela pode gerar desavenças interpessoais, porque às vezes o líder que está à frente, né, o chefe, não se comunica de maneira adequada, e vice-versa, né? E aí aquilo cria, ao invés de criar engajamento, cria resistência, a pessoa gasta uma energia para se defender e não para engajar, para, né, ter a ideia e vamos junto, abraçar a ideia, né, do chefe e vamos junto. Então, comunicação é uma soft skill muito importante. A flexibilidade está junto ali com a adaptabilidade, né? Uma nuance dela. E aí vem uma outra, trabalhar sob pressão. No mundo de hoje, né, em que a velocidade das informações está assim muito elevada, né? A gente tem acesso a uma gama de informações, precisa filtrar o que é importante, o que não é, precisa lidar bem com isso e no trabalho da mesma forma, né? Trabalhar com aquela pressão de que a coisa saia rápido, saia boa e seja, a gente precisa ser ao mesmo tempo bom e eficiente e dependendo do cargo, trabalhar com uma pressão, né, de tempo, enfim. Isso é uma soft skill que, em muitos casos, ela é muito recrutada. Assim, ela faz toda a diferença naquele cargo, naquela situação. A comunicação, eu já falei, orientação para resultado, gestão do tempo, né? Então, Mais importante, também. eu E acho. ela, junto com outras, ela vai fazer toda a diferença na entrega do resultado, né? Então, você pode ter uma boa comunicação, trabalhar sob pressão, mas se você não gere bem o seu tempo, gera uma desorganização, aí já não tem a gestão da equipe. E aí, por fim, a outra é a empatia, né? Que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro com o olhar do outro, né? Pouco adianta eu me colocar no seu lugar com o meu olhar, das minhas experiências, porque você teve as suas. Então, essa é uma capacidade que quem tem ela tem uma maneira de lidar com as pessoas, que aí pode ter essa capacidade de fazer um network, de crescer muito. Porque ela tem essa capacidade de ter uma leitura do que o outro está querendo, mesmo quando não é verbalizado, ou uma leitura do que foi pedido, solicitado, ou mesmo do que está. Quando vem alguma coisa para si, contra si, né? Se eu tenho empatia, eu entendo, não, ele falou isso, mas foi certamente por causa disso, então nem levo para o lado pessoal. Então, a pessoa acaba tendo uma resiliência, uma maneira de lidar sem levar para o lado pessoal, sem muito mimimi, sabe filtrar ali, porque ela tem essa empatia, essa capacidade, essa leitura. Então, agora, essa é uma que, para desenvolver, ela, para quem não tem isso naturalmente, né? Mais difícil. Isso é uma coisa que eu até tenho, assim, sabe? É um dos meus pontos fortes. Mas eu vejo que quem não tem é trabalhoso, muitas vezes. A pessoa, às vezes, não. Você fala que a pessoa não consegue enxergar. Não Às vezes, compreende. assim, e aí dá o problema da comunicação. Quando você tenta transmitir como é que você está enxergando a situação e a pessoa ainda
né? Então, assim, mas todas são importantes, né? Mas dependendo da função ou da situação que a pessoa se encontra, uma ou outra vai ter um peso maior. E É, em aí, Moema, aí, que... ah, Opa. aí já tem uma pergunta aqui que aí até emenda um pouco com o que eu ia complementar dessas, né? Da Mari Carriconte, tudo bem, Oi, querida? Mari. Então, como podemos melhorar? É isso que eu ia falar. Existem, né, conforme a gente já vem estudando, né, existem muitos processos, né? O processo de coach ou de mentoria é um processo que tem um prazo e um objetivo a ser atingido naquele prazo. E normalmente são prazos que não são tão longos, assim, de anos, né? Então, eu preciso desenvolver isso para chegar aqui, sair desse ponto e chegar aqui. Isso é muito usado. Mas para um início, para um start, o que que você pode fazer com você, né? Então, faz uma autoanálise. Pega uma caneta, uma folha de papel, né? Essa alta tecnologia, né? A ferramenta mais Isso. avançada que existe. Eu adoro, né? Escrever, pôr no papel. E é diferente quando você escreve no computador, é pôr no papel mesmo, porque o seu cérebro Tá processa numa pensando. velocidade da escrita que vai processando melhor. Então, faz isso. Coloca, lista 5 coisas, 5 ferramentas técnicas, 5 hard skills em que você é muito bom. Então, por exemplo, eu tenho fluência, sou boa em inglês, tenho a fluência para aprender outra língua, falo francês também. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né? Eu sou boa com números, com planilhas, escrevo bem, e tal, e sou formada em tal, sou geóloga, sei trabalhar isso, isso, isso. 5. Aí depois você vai dizer 5, escrever para você mesmo 5 soft skills que você sabe que você é bom, que você já percebeu, que já te deram feedback, né? Você, né? Às vezes, claro que alguém já disse, nossa, você entende o que eu falo, provavelmente eu possuo empatia. Então, você escreve esses 5. E aí depois você escreve 5 hard skills que você quer desenvolver, né? Aí, eu quero aprender alemão. Porque a vaga que eu quero, a opção que eu quero ir para uma multinacional que a sede dela é na Alemanha, então é lá que eu quero chegar. Então, assim, eu estou dizendo assim, quando você está vislumbrando, né, de se melhorar para crescer na carreira, para atingir o seu sonho, né, o seu objetivo. Aí você lista 5 que você quer, 5 hard skills, e depois 5 soft skills que você acha que você pode melhorar. Né? Então, respondendo a sua pergunta, você já sabe, por exemplo, que você não é boa comunicadora, né? Tudo exemplo, né? Aí, Uhum. tá, não sou boa comunicadora. Como que eu posso melhorar isso? Aí você pode buscar ferramentas para melhorar isso. A primeira coisa é olhar, reconhecer e esse estado assim de vigilância, de alerta, né? Por exemplo, então quando você vai conversar com uma pessoa, você prestar atenção. Quando você mandar um áudio, você ouve de novo. Tá, olha, aqui eu não fui assertiva, né? Eu falei demais, então, de repente, eu posso treinar. Com treino, a gente consegue, né? Com um olhar atento, vigilante e muito treino. Mas com a ajuda de um profissional, sempre a gente pula etapas. A É gente mais não é que pula rápido, é etapas, a gente vai mais direcionado, né? rápido, ganha E velocidade nessas etapas. é esforço direcionado, né? Exato, Então, falou, resumiu agora na palavra certa, é um esforço direcionado. Porque se para determinado lugar que você quer chegar, você já sabe ou já viu que aquilo é importante, você pode desenvolver isso, né? As empresas também, todo o pessoal assim, da gestão de comportamento, da gestão comportamental, da psicologia, dessas áreas, né, do desenvolvimento pessoal, já sabem que isso, apesar de estar associado ao coeficiente emocional, à personalidade da pessoa, não é uma coisa estática, rígida, né? É uma coisa que você pode sim trabalhar, direcionar com esse esforço direcionado, né? Ou com a ajuda de uma pessoa, você atravessar um processo e chegar e ter essa competência bem desenvolvida para você ter a excelência, né? A isso. excelência no trabalho que você quer e se destacar. E se destacar por isso, porque é o que a gente almeja, né? Com esse destaque, a gente se torna um profissional mais bem visto, mais requisitado no mercado,
passa menos dificuldade, né? Quando tem um perrengue, você tem a segurança de que você vai estar lá, porque você é bom profissional, você soube lidar. Do contrário, não, você já tem uma insegurança, você sabe que você não deu tanto resultado quanto esperavam de você. Então, tem tudo isso, né, que está atrelado a essa questão. É, Moema, e também, que nem você falou, qual é o seu propósito de você saber aonde você quer chegar, né? Também de não só a empresa avaliar essas soft skills em você, né? No momento do seu trabalho ou da sua contratação, mas também você selecionar as empresas que você gostaria de trabalhar, né? Porque eu acho Sim, que se você não está num ambiente que te propicia melhorar, né? A você evoluir, tanto nas hard skills quanto soft skills, você fica limitado, você também não consegue se desenvolver, né? Se a empresa não te motiva, não te dá abertura, por exemplo, para melhorar um projeto, usar a sua criatividade, a sua comunicação. Então é importante também a gente selecionar os possíveis lugares que gostaríamos de trabalhar, né? Ou projetos para poder ter uma entrega maior, né? A gente poder entregar todas as nossas ferramentas da melhor forma. exatamente, exatamente. Aí vem o outro lado, né? A gente também, é o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa está desempregada ou acabou de sair da faculdade, né? E agora, o que que eu faço? Acabou de terminar um doutorado, o que que eu faço? Aí sai panfletando o currículo, né? Distribui para todo mundo e acaba caindo, muitas vezes, isso acontece, numa situação que depois de estar lá dentro, vê que, né, numa situação de crise, crise mundial, né? Nós estamos nessa época, crise econômica, tá tudo assim, tá difícil, tanta gente desempregada, aí cai lá. Mas aí ali, muitas vezes, é um tiro no próprio pé, porque você talvez não se encaixe naquela situação, depois vai ter que mudar de novo, depois vai ter que, né, foi um desgaste, resolver um problema ali que foi momentâneo. Então é muito importante, né, você também, a pessoa, né, que está na busca ou de uma recolocação profissional, ou de mudar de área, ou mesmo, né, de crescer na carreira, buscar ver se aquele lugar que você está é o que te proporciona crescer na carreira, se os valores daquela empresa Isso. estão de acordo com o que você acredita, né? E antes de empreender essa busca desenfreada, né? É muito importante isso. Parar e ver também aonde você tá entrando, né? Para ver se esse encaixe vai ser perfeito. Porque aí sim, a empresa que você gosta, que você desejou realmente estar lá, e eles, né, recrutando um profissional que eles desejam muito, né, que é um encaixe perfeito, né, igual um casamento. Então, vai trabalhar para aquilo fluir, para aquilo dar certo. Você vai querer sempre se aprimorar, fazer bem feito e vice-versa. Eles vão investir em você. Então, assim, é muito importante, né, isso também aí que você falou, complementando. E o retorno é de ambas as partes, né? O seu Exato, retorno na realização profissional e a entrega de resultados para a empresa, né? exatamente, exatamente. E então, de maneira geral, era isso, né? Como é que estão as perguntas? Tem mais alguma Eu, coisa que você quer complementar, Kelly, do que eu não, eu acho falei? que a gente falou tudo aqui Voltando. do É, que a gente né? pode desenvolver. Você tem uma masterclass que você faz sobre essas ferramentas, né? Sim, sim. Falo sobre os pontos fortes, as ferramentas. A gente faz até. Tem uma ferramenta que é um teste, né, para a pessoa ver também como é que tá o seu perfil, quais são aquelas que ela tem, e faz isso assim, despretensiosamente, para se conhecer mesmo, saber aonde você tem alguns pontos mais fortes, aonde, né, você tem algumas limitações, aí você avalia dentro do que você quer, se você realmente está confortável com aquilo, né? Ou se não, precisa sair da zona de conforto e melhorar isso. Para o que você quer, para atingir o seu objetivo. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Então, a gente pode desenvolver conforme a demanda ou se conhecendo conforme o desejo, né? De se conhecer e de melhorar. Tem sim. Por enquanto, ainda assim, não estou com vagas abertas. Tá Quem vendo? tiver interesse, eu fiz uma turma agorinha
Mas quem tiver interesse pode seguir no meu perfil, que eu estou sempre abrindo alguma coisa assim, né? Uma imersão Mandar de um final de inbox semana, ou para uma entrar na fila de sequência. Pode espera. mandar inbox, ou às vezes eu faço uma sequência de palestras também gratuitas. A gente pega um esquema de aula, né, todo dia. Então eu tô almejando fazer isso também agora para o mês de maio, né? Uma sequência de aulões assim gratuito, entregar esse conteúdo por aqui também, tá? Quem quiser pode só chegar lá e acompanhar, tá bom? E então a gente tinha umas perguntas. Isso, pegando já o gancho aqui, tem uma pergunta da Isabela. Como descobrir os meus pontos fortes? Acho que entraria naquela avaliação, né? De pegar um papel, se autoavaliar. Sim, ela pode fazer essa autoavaliação assim, ao longo de toda a sua trajetória, uma outra coisa que é muito legal, né? Quando tá fazendo esse de citar as hard skills, 5 hard skills em que você é muito bom, 5 soft skills que você já reconhece como boas. Uma outra coisa para você também, mas eu não sei quais são essas 5 que eu sou boa. É muito legal fazer uma linha do tempo. Você faz uma seta assim numa folha vazia, uma folha branca, e pensa desde a sua infância, né, passando a adolescência, tudo, quais foram momentos de maior plenitude. Então, foi quando naquele Natal eu ganhei brinquedo tal. Quando meu pai, sabe? Então você vai trazendo na memória assim momentos chaves que estão marcados dentro de você. Quando eu me formei, quando eu consegui aquele emprego X, né? E aí você vai vendo o quão significativo essas situações foram para você e como que isso representa dentro do que você sabe fazer bem. Porque normalmente essas situações estão associadas ao que você faz bem também. Então você já vai ali reconhecendo alguns dos seus pontos fortes, né? Dos seus talentos, aquilo que você faz bem. Então, essa é uma forma de ir mapeando também. Mas tudo isso com um profissional também né, que faz, que conduz o processo, é mais eficiente, né? Eu estou dando aqui algumas Isso. dicas, alguns passos que a pessoa pode ir fazendo consigo, mas com o profissional, com ferramentas adequadas, é mais eficiente. A gente já chega num ponto certeiro, assim, mais facilmente. Eu fiz e para mim funcionou. Foi Funcionou, muito eu bom, quero inclusive, fazer. muito bom. Foi muito bom. Eu fiz um método, né, com uma amiga minha que trabalha com o método CIS. Eu achei muito bom. Para mim, inclusive, foi divisor de águas. Definiu. Eu estava ali, sabendo se ia para cá, se ia para lá. Então, definiu mesmo. E definiu onde eu era muito boa, aonde eu precisava melhorar. E esse método também tinha um questionário que a gente mandava para as pessoas do trabalho, para pessoas que conviviam, elas respondiam anonimamente. E aí eu tive sim, a gente fica depois vendo em percentuais, né? Quantos por cento acham que eu sou articulada na exposição das ideias? Quantos por cento das pessoas que convivem comigo acham que eu tenho empatia, que eu olho para o lado do outro? Então é muito legal isso, né? As ferramentas são bem completas, assim. Não é só como você se vê, é como os outros também te veem, tanto no ambiente de trabalho, como de amizade, como familiar. E Então, às vezes você aplica essas ferramentas no seu dia a dia e nem percebe que você é assim, né? Isso é muito exato. importante, então, É, para poder. Qual é o nome do método? Você esse é o falou o método método CIS, né? CIS. Existem É o quê? outros. Esse O é, CIS é o quê? chama método CIS, é a sigla é um método internacional. Alguém falou aí do Paulo Vieira, ele trabalha com esse método também. E Mas é um método que faz um mapeamento assim, do seu perfil comportamental, né? Então vai já dizer para você, dentro dessas principais, né, dessas soft skills, né? Diz ali o que você tem de bom em termos são 4 perfis e eles derivam para outros. E aí, da comunicabilidade, da liderança, ou se você é mais analítico e mais centrado, mais introspectivo, então tem essas diferenças. A Isa tá olha aí, gratidão, grata a vocês, né, todos que também participaram. Tem mais estão pergunta? participando. Tem uma do Geologando. Quais as maiores dificuldades que as pessoas têm em desenvolver a soft skills?
Eu acho que, assim, né, no nível. Muitas vezes é reconhecer, né? Eu acho que. E como são características, né, que às vezes estão atrás. Aí, às vezes, tem a dificuldade de olhar para aquilo, de reconhecer, de ver que ela está, né? Às vezes, a gente, quando está muito perto do espelho, não se vê a imagem muito bem, né? Tem que afastar. Então, muitas vezes, Isso. você reconhecer quando você tá agindo de tal ou tal maneira é muito difícil. Aí, mais uma vez, uma ferramenta ou um profissional, né, ajudando ali e guiando e orientando, em pouco tempo a pessoa consegue. Pouco tempo eu estou falando assim, de meses, né? De um mês a Uhum. um mês no mínimo, com esse esforço direcionado, né? Que você falou, essa atenção e essa condução, aí é possível desenvolver, mas também é possível sozinho, mas tá tudo muito atrelado a sua personalidade e as dificuldades que você já deve ter percebido que você tem. Então, muitas vezes, né, se você já teve dificuldades no trabalho, em lidar com determinadas situações, aquilo já está te mostrando, muitas vezes, uma soft skill, né, em lidar com uma situação que você talvez precise aprimorar. Já é um sinal, um sinalzinho ali de alerta para, opa, peraí, né, aquela pessoa que não tem paciência para determinadas coisas, está sempre, né, tudo no tempo dela, então de repente tem ali uma soft skills, né? Uma desses capacidades comportamentais que pode estar precisando, se ela der um up naquilo, a coisa flui, a coisa melhora, né? Então, eu acho que um dos pontos seria essa deixar um pouco de lado o orgulho, né? Ver que todo mundo quer se melhorar, né? E melhorar as Isso. suas ferramentas internas, né, do seu desenvolvimento pessoal, isso é fantástico, porque melhora tudo, vai melhorar no casamento, nas amizades, na sua vida toda, né, porque são as ferramentas, o seu comportamento, o seu jeito de ser com tudo, e que E a sua reflete no motivação também. trabalho. A Exatamente. motivação em estar disposto a melhorar, né? Porque às vezes você até Isso. pode enxergar no que você tem que É, melhorar ali, aprimorar, mas você tem que estar disposto, porque o autoconhecimento, assim, o seu desenvolvimento é um processo árduo, é né? um Porque você processo, está tentando melhorar dia a dia, dar uma atenção maior àquilo, então envolve muita disposição também, né? Motivação em querer muito, melhorar para você e para isso, quem convive com você, trabalha, né? isso, desse jeito mesmo. Eu tenho mais duas da Verônica. Ela perguntou conselhos para uma boa liderança. Ah, sim, da liderança, né? Então, a liderança, ela envolve algumas soft skills, né? E eu tenho tanto pela experiência, como tenho estudado sobre isso, né? O MBA que eu faço é em liderança e gestão. Um ponto, assim, pontos chaves, né? Já que o tema é da soft skills, então vamos falar assim, o que é chave? Essa capacidade de ver um todo e dimensionar as partes, né? Saber, por exemplo, dentro de um projeto, né? Aí o líder, ele é aquele que consegue ver o potencial bom de cada um dos seus liderados. Então, ele não é aquele que vai distribuir de maneira aleatória. Isso é uma capacidade que está um pouco atrelada à empatia, que é a capacidade de ver o olhar do outro. Então, sabe, já, né, já ter essa competência de olhar, sabe, mas ele é muito bom nisso, então essa parte, essa fatia desse bolo ele cuida, essa outra, a outra cuida. Então, saber distribuir, saber orquestrar isso, saber a gestão do tempo, porque para ele cobrar dos seus liderados também, né, prazos de entrega, ele tem que ter uma boa gestão do tempo, além de ter esse conhecimento dos seus liderados, não basta chegar e pressionar, ele tem que saber que aquela atividade, né, determinada atividade, ela demanda muito de um certo setor para ter uma pesquisa, por outro lado, às vezes está dependente de uma outra resposta interna, de uma pesquisa, de uma situação, né, de preço, né, eu passei por isso, de ter uma situação que para terminar um projeto, né, que a gente ia publicar, precisava se fazer orçamento, mas estavam todas as empresas em lockdown fechadas. Então a gente
não teve como entregar no prazo, né? E aí isso, assim, tem que ter essa empatia e ter a visão do todo mesmo, né? E não só cobrar mas você não foi capaz. Então, o líder, verdadeiramente, ele consegue ter essa capacidade de olhar tudo ali de cima do guarda-chuva, né? Ver, né, orquestrar como que tá, quanto tempo se leva e todas as questões que estão envolvidas naquilo. Então, assim, dentro das ferramentas, além da boa comunicação, saber transmitir as ideias de maneira assertiva, sem ser autoritário, mas de maneira que engaje, né? Que faz as pessoas quererem estar ali juntas, fazendo, ao mesmo tempo, essa comunicação eficaz, essa orientação para o resultado e ter essa visão do todo e a visão dos liderados, né? Saber ver cada um com sua particularidade. Eu acho que assim, o que eu Isso. tenho visto tanto no que eu estou estudando como na minha experiência são os grandes diferenciais de um bom líder, dentre outras coisas, né? Tem inúmeras características, mas essas eu tenho visto como assim, chama-se atenção para isso, né? E você conseguir ver os seus liderados e o potencial de cada um, né? É também identificar Isso. se ele está na área correta. Às vezes você tem um Exato. funcionário com excelente potencial, com excelentes hard skills, soft skills, só que ele simplesmente está no departamento errado. Você poderia aproveitar Exato. muito melhor as habilidades dele em um outro projeto ou em uma outra Exato. função. Então, às vezes, nem é o caso de você retirar essa pessoa da empresa ou do projeto, é sim realocar ela, né? Então, Sim. acho que esse é o maior papel do líder, né? De poder, que nem ver, ter essa visão do todo e saber identificar, olhar os pontos de cada liderado e saber manejar, fazer esse manejo, né? Da Isso onde essa mesmo. pessoa vai poder entregar o melhor dela. Entregar o melhor, né? Se perceber isso e ver que ela vai entregar mais resultado e às vezes pode estar mais feliz fazendo aquilo do Isso. que quebrando a cabeça por uma coisa que ela não está entregando tanto. E aí o líder que tem essa visão, ele, né, ele faz a coisa acontecer, né? De maneira leve até. Tem mais E pergunta? tem uma outra da Verônica: como lidar com decisões em posição de liderança, sem sofrer com o impacto dela? Ah, sim. Aí é quando vem uma liderança, talvez. Hoje em dia tem muita coisa sobre isso, né? Ela está falando assim, talvez de liderança abusiva, né? Que Isso, é aquele superior que às vezes que não tem essas características do bom líder, né? Que o bom líder é o que tem empatia, não é o que precisa impor, é o que consegue engajar, consegue arrastar, e ele consegue muito isso pelo exemplo. É fazendo bem feito, estando engajado, né? Então aí ele não precisa ser autoritário, ele não precisa usar de ferramentas de coerção, né? Agora, se você está no lugar do liderado e tem uma situação assim, bom, é difícil aconselhar, né? Mas eu acho que talvez você, dentro do que você faz bem, fazer melhor, é, entregar mais do que pede é uma coisa também que isso. é vista, né? Que vai ser bem vista não só por essa chefia imediata e abusiva, né? E autoritária, mas é visto por todos. Então, é uma coisa que vai te destacar da situação, porque bater de frente é prejudicial para você, né? Para a sua situação de estar lá como empregada, como funcionária, né? E que às vezes não está ainda no ponto de sair de lá para ir para por exemplo, para ter uma progressão, para crescer, para ter uma promoção, né? Então, você fazendo isso, pode ser que muito em breve, ou numa outra organização, ou na mesma, você tenha essa condição de progressão, você seja notada. Então, mesmo com um líder, um chefe abusivo, esteja do lado dele, de alguma forma, assim, entregando o resultado, entregando até a mais. Não fica igual o filho rebelde, né? Que não, só porque ele falou fazer conta. Não, porque aí quem perde é você. E você Você que vai pode, ser né, prejudicado. pelas suas qualidades, ultrapassar isso, né? Seja nessa organização ou na outra, ou em outra, né? Que você pode se você vê que ali
não vai dar muito rock, e aí já vai distribuindo, né, seu currículo para onde você não distribuir panfletando, mas distribuir, né, ver até o network, aonde que você pode se encaixar melhor, seja numa outra área dentro da mesma organização, né? Não sei como é a sua situação, aí vai caso a caso. Mas, em geral, eu acho que é isso, porque é você ter esse olhar que isso não é a verdadeira liderança, né? E que hoje em dia esse tipo de líder é muito mal visto, é muito mal visto. Já foi esse o tempo em que você ocupava um cargo e a hierarquia, porque eu estou nessa, né? Subi ali no tijolo, estou um pouquinho mais alto que vocês, então eu falo e vocês determinam. Isso aí já não existe mais. Hoje em dia, né? Não era contestado, né? Não era contexto. Não, hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia, até porque a própria legislação já ampara muito mais isso, né? Toda essa legislação que já ampara melhor essas questões de assédio moral, né? Desse tipo de coisa, né? Da pessoa que grita, que impõe, que constrange. Isso não pode acontecer, né, de maneira alguma. Se há isso, e se é filmado, gravado ou testemunhado, você pode entrar com uma ação. Então, não é permitido mesmo. Mas, então, se ainda tem gente que age assim, aí pode agir com inteligência, né? Não, vou fazer bem feito, vou fazer aqui, entregar o meu resultado, que uma hora eu vou me destacar. Eu vou sair fora, estando melhor, né? Sem precisar brigar. Eu vejo assim. E sempre se adaptar ao novo, né? Assim, tanto as empresas como as pessoas trabalharem em conjunto, né? Para E poder se equipe, né? adaptar, isso, Isso. melhorarem e avançarem juntos. O André Luiz Nunes está elogiando aí a live da Kelly. E Muito obrigada, bom. Luiz. Vocês têm mais algumas perguntas? Acho que a gente respondeu todas aqui, né? No balãozinho de perguntas também já foram respondidas. Você Já recebeu for? alguma, Moema? Não, eu acho que elas não aparecem para mim. Ah, tá. Não, daquelas já foram respondidas. Como você que abriu a live, é só para você que aparece. Ah, é minha primeira live que eu abri. Muito obrigada, ajudou aqui, primeira live. Ai, que bom, então. Querida, Obrigada, então Moema. eu Acho que fico é isso, muito né? grata por você ter me convidado, né, e me dado essa oportunidade de falar sobre esses temas que eu gosto muito, né, de falar sobre isso, de trazer esse conteúdo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha atendido aí as expectativas e vamos continuar. Conta comigo aí sempre que quiser a gente aprofunda mais aí os assuntos. Vamos continuar aí em contato. A Mari Com está aí também, certeza. sempre presente, Isso, Mari, nas Mari. lives, legal. E vamos Obrigada, continuar aí Moema. falando de carreira e desses assuntos, né? Para a gente estar feliz e se desenvolvendo cada vez mais. Obrigada por aceitar o convite, vir aqui conversar com a gente, trazer esse assunto que é de extrema importância. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre esses temas para as pessoas notarem que é um tema importante, né? Essas habilidades a serem desenvolvidas. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Eu acho que você muda muitas Grata, e vidas eu do por aqui. céu. Ah, E eu obrigada. do seu E também, falar amor, disso admiro faz. muito. Obrigada. Falar dessas ferramentas façam que as pessoas se observem mais, né? Então, eu acho que você Uhum. abre essa oportunidade da pessoa ler o seu texto, acompanhar ali. Então, eu faço o convite para vocês seguirem a Moema. O conteúdo dela Ah, é de extrema relevância, assim, para a nossa vida pessoal e profissional. Eu gosto muito. E, com certeza, o que você escreve, o que você fala, faz com que a gente desperte o olhar, né? Para autoobservação, para a gente poder aprimorar, saber que essas habilidades podem ser aprimoradas, né? E a gente melhorar aí no desenvolvimento pessoal e grata, profissional. querida. Gratidão. Espero que gostem, tá? É com muito carinho que eu faço, porque é uma coisa que eu me realizo também fazendo. Eu gosto muito. Que Então, bom, muito grata sucesso para e você. Obrigada. até mais. Sucesso aí também. A gente vai mantendo contato. Isso, obrigada a todos que participaram. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente gente responde para vocês, tá? Tá Obrigada, bom. obrigada, obrigada, Tchau, Isa, tchau. obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.
Segura. Queres finalizar?